Você tomou a decisão correta. O Tensor-Gym é a melhor solução para o aumento do pênis em comprimento e espessura. O Tensor-Gym é um equipamento de tracionamento que provoca a mitose. A mitose é a multiplicação das células. Os efeitos dessa multiplicação celular podem ser observados nos costumes de alguns povos. Os exemplos mais evidentes são as mulheres girafa da Birmânia e algumas tribos indígenas do Brasil. Para proporcionar tracionamento, o Tensor-Gym possui hastes de tamanho regulável em metal niquelado ou em ouro 18 quilates, que servem para a adaptação do aparelho ao tamanho do pênis, que é introduzido pela base e fixado pelo tendão de silicone. O seu Tensor-Gym vem com 2 tendões de silicone. O Tensor-Gym é leve e discreto e pode ser usado durante suas atividades normais do cotidiano. Deve-se apenas evitar movimentos bruscos, o que exclui a prática de esportes. Também não se aconselha dormir usando o aparelho. Com o uso do Tensor-Gym, sua vida sexual segue normalmente. Porém, o Tensor-Gym não deve ser utilizado nas primeiras 6 horas após o ato sexual. O Tensor-Gym promove a multiplicação de todas as células do pênis, desde a pele até os vasos e tecidos internos, proporcionando ganho no comprimento e na espessura. O resultado pretendido deve ser estabelecido em números razoáveis, relacionados com o tamanho atual de seu pênis. Também deve ser relacionado com a sua predisposição para o uso do aparelho. Antes de definir sua meta, leve em consideração os aspectos de sua vida sexual. Essa decisão pode, por exemplo, ser tomada em conjunto com a pessoa de sua relação. Antes da utilização, você deve adaptar o aparelho ao tamanho do seu pênis ereto, regulando a haste para este tamanho. Ao colocar o Tensor-Gym, o pênis deve estar em estado de flacidez. Introduza o pênis pela base, envolvendo o suco prepulsial com o tendão de silicone, de maneira que fique bem ajustado. Comprima a mola forçando o pênis, preferencialmente para baixo. Também pode ser colocado para cima, mas nunca para os lados. Importante: não deixe o aparelho muito apertado. A tração aplicada deve ser confortável e não deve provocar dor. Se ocorrer este sintoma, retire o aparelho e, após um período de 24 horas, regule o Tensor-Gym aplicando uma tração de menor intensidade. O tratamento com o Tensor-Gym não possui período pré-determinado. Nossas observações indicam resultados de crescimento entre 2 e 3 centímetros com o uso do Tensor-Gym durante 6 e 8 horas diárias, num período de 5 a 9 meses. O ganho pode ser maior se o período de utilização também for maior. Com o passar do tempo, os tecidos tendem a apresentar menor velocidade de reprodução das células. Por isso, o período de duração do tratamento pode aumentar de acordo com a sua idade. O Tensor-Gym deve ser usado em períodos máximos de 2 e 3 horas, com intervalos de cerca de 50 minutos. Após a obtenção do resultado pretendido, a retirada do aparelho deve ser feita gradualmente, diminuindo seu uso diário em 1 hora cada mês. Fatores individuais como metabolismo, capacidade reprodutora das células e tipo genético são responsáveis por variações nos resultados. Diariamente, após o uso, lave seu Tensor-Gym com água e sabão neutro. Não use removedores, thinner ou solventes. Conheça mais sobre o Tensor-Gym no www.tensorgym.com.br. Você vai encontrar mais informações e as respostas às perguntas mais comuns sobre o Tensor-Gym. E, para o caso de qualquer outra dúvida, nosso canal de comunicação está à sua disposição. saque@tensorgym.com.br. Siga corretamente as instruções e bons resultados para você!